relevante na guerra da Ucrânia. Aspecto esse que foi muito comentado agora no começo da semana. 9 de maio é um feriado importantíssimo para a Rússia, vem da União Soviética, é a vitória deles na Segunda Guerra Mundial. E ali naquela grande parada militar em Moscou, faltou alguma coisa no céu. Faltaram os aviões, a Força Aérea Russa. Faltam também nos céus da Ucrânia. Vamos conferir algumas imagens que a gente tem obtido dessas fontes de Open Source Intelligence. O que vocês estão vendo são aviões de combate russos voando no leste da Ucrânia em baixíssima altitude. Essa é a visão de dentro do cockpit de um caça voando a essa altitude. Vocês conseguem ver o disparo dos mísseis. Ele está fazendo o que é um clássico nesse tipo de operação militar, que é apoio direto às tropas no solo. Qual é o problema desse tipo de operação aérea? Os aviões estão sendo obrigados a voar muito baixo, não só porque isso, de certa maneira, os torna mais aptos a auxiliar as tropas em terra, mas porque eles não têm como enfrentar boa parte das defesas antiaéreas da Ucrânia. Há um vídeo mostrando o que está acontecendo. Esse é um disparo de um míssil terra-ar que atinge uma aeronave russa que estava voando um pouquinho próxima demais desse sistema de defesa. Em outras palavras, os russos não conseguiram impedir, eu vou dar uma dupla negativa aqui, os russos não conseguiram impedir que os ucranianos os impedissem de usar o espaço aéreo. E isso os ucranianos estão conseguindo. Vamos para a nossa próxima ilustração. Ela tem a ver com o uso da Força Aérea ucraniana. Os russos também não conseguiram impedir que a Força Aérea ucraniana atuasse. O que vocês estão conferindo aqui são vídeos filmados por um drone. Drone é uma expressão genérica, veículo aéreo não tripulado. E o que vocês vão ver são 2 caças Su-27 ucranianos num ataque noturno bem executado sobre a Ilha das Cobras, a Snake Island, que foi ocupada pelos russos. Ou seja, os ucranianos estão usando não só defesa antiaérea, como estão usando também seus próprios aviões em ataques ao solo ocupado depois do 24 de fevereiro pelos russos. Nós vamos agora para uma outra etapa da nossa explanação, que é o quanto que os russos estão sofrendo em termos de força aérea. Temos um exemplo menos dramático, esse aqui escapou. Esse aqui é um Su-25, se eu não me engano, um avião de ataque, um jato de ataque ao solo, particularmente interceptação e ataque ao solo russo, e ele aguentou bem pancada, hein? Esse aí pelo menos conseguiu voltar para casa com metade do avião, mas voltou. Um bocado de outros não voltaram. Nós temos agora a lista de perdas. Comparem a perdas de aeronaves, por exemplo, um avião como aqueles que vocês acabaram de ver, 26 da Rússia, 20 da Ucrânia. Helicópteros, é muito feia a situação para os russos. Entre esses 41 está 10% da frota dos helicópteros mais avançados que os russos colocaram nessa guerra, que é o Alligator 52. Os ucranianos 6, mas que eles têm usado menos. E agora nós vamos passar para o próximo capítulo do que está acontecendo nos céus da Ucrânia. VENTS, nós pusemos em português, é o título oficial que é usado pela nossa Força Aérea, por exemplo, para veículos aéreos não tripulados. É um pouco diferente de drones. 56 os russos perderam, 21 os ucranianos. Esse é talvez o aspecto mais interessante. Estou falando interessante sem nenhuma conotação positiva. Este é o TB2, fabricação turca, que está sendo usado extensivamente pelos ucranianos, no caso, a Marinha, nesse exemplo. Olhem o que é capaz essa arma. Aqui ela ataca um helicóptero russo, no momento, inclusive, um helicóptero de transporte de tropas. E esse ataque ocorre exatamente no momento que as tropas estão desembarcando do helicóptero. A gente pode ver pelo vídeo. O uso de VENTS, novamente vamos repetir para vocês esse vídeo, obtido de Open Source Intelligence, que estão acompanhando a guerra por vários recursos hoje à disposição. Nunca se viu uma guerra tão detalhadamente, digamos, à disposição da nossa análise por conta desse mundo digital. Vamos prosseguir nas nossas ilustrações. Nós temos, no caso dos drones, para usar esse termo genérico, os especialistas não gostam, eu estou usando aqui só para facilitar. Os russos acordaram um pouco tarde para isso. Para vocês terem uma ideia como que os drones estão sendo usados, nós vamos exibir para vocês um trecho
de uma reportagem da nossa colega da CNN Internacional, Salma Abdelaziz. Essa reportagem traz imagens que os russos forneceram da utilização de drones em combates de casa a casa, acontecendo nos últimos 3 dias. O que vocês acompanham são as imagens dos drones e a movimentação de soldados em torno da cidade de Popasna. Nós vamos assistir. Moscow's troops hunting down Ukrainian defenders in the town of Popasna, backed by surveillance from the skies. 20 years now. We sat down with a military expert to parse through the 22 minutes of aerial footage released by pro-Kremlin channels. So what am I looking at here? This column. So there are Russian forces there, about 8 soldiers. The first soldiers moved into the trench to kind of what they call clear that trench. And we see that Ukrainian soldier popping out of that shed over and over again, don't we? There he is, yes. But there's small arms fire taking place now, and he's essentially pinned in that location. Whoever is on the drone will be speaking to those soldiers on the ground. This is close and intense combat with limited visibility. The Russian fighters here depend on the drone operator for a bird's eye view and real-time intelligence. We're about to see him post another grenade. This time he's going to get a little bit closer, and he's done it properly this time. If that grenade did not kill him, I'd be particularly surprised if he survived. Segura só essa ilustração agora um instante. Vou pedir para o Edu segurar para voltar um pouquinho atrás, que ela é tão, digamos, tem um aspecto terrível aí como a outra. O sujeito está jogando uma granada no outro soldado, num combate mano a mano, como se dizia antigamente, porque um drone está ajudando ele. Ele está vendo onde é que está o soldado que ele quer atacar com uma granada de mão, porque o operador do drone está dizendo para ele onde está o outro soldado. Agora sim, eu gostaria que, porque é uma imagem que vem do outro lado dos ucranianos, ela é igualmente terrível do ponto de vista do custo humano de uma guerra como essa e o uso de drones. Prestem atenção no que vai acontecer. Vocês já estão vendo a ilustração um pouco adiante, nós vamos repeti-la para que vocês entendam a sequência completa. No caso agora é um drone ucraniano. O que o drone ucraniano está fazendo? Jogando uma granada num soldado russo, num indivíduo. O soldado russo é identificado com um lança-granada, o drone que está por cima dele vigiando o soldado russo joga uma granada na cabeça do soldado russo. Esta é a utilização de drones numa guerra como essa. Isso é realmente, digamos, novo, eu não estou elogiando, no campo de batalha atual. Vamos agora ao que estão fazendo aqueles que não estão exatamente em combate agora. Trouxemos para vocês 2 exemplos da combinação. Veículos aéreos não tripulados de altíssima altitude, espiões, Hawk da OTAN. E este é um clássico de guerra eletrônica, é uma fuselagem de um antigo Boeing, ele é um avião de vigilância. O que a gente consegue através de um site Open Source Intelligence é o traçado das rotas que eles estão voando. Essas linhas que vocês veem aqui correspondem ao tipo de veículo aéreo, tripulado ou não tripulado, em utilização de espionagem. Percebam que voando fora do território da Ucrânia, eles enxergam praticamente todo o teatro de operações. Aqui está o Mar Negro, a Crimeia, nada escapa a esses sensores eletrônicos. Guerra do ar, basicamente uma guerra eletrônica. Alguma pergunta, Raquel? Você sempre é curiosa? Eu tenho uma dúvida. Qual? Quais são as implicações dos russos não terem conseguido até agora dominar os céus da Ucrânia por causa dos drones? A guerra moderna mecanizada depende da coordenação entre as várias armas. Sobretudo, as guerras terrestres dependem do domínio do espaço aéreo. Sem isso, é muito difícil que um exército possa avançar numa operação como os russos estão demonstrando. Caio, obrigado. Raquel, obrigado. Thaís, obrigado. Ocupei teu lugar aqui no telão um pouquinho. Agora você fica com a Carol Nogueira no Agora CNN. Essa edição do WW está terminando. CNN é a maior do mundo, líder em independência. Boa noite, até amanhã.